Aprendizagem significativa. Vem comigo, presta atenção, porque isso aqui, assim, ó, isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro. Porque a gente começa a juntar os pontos. Juntar o que a gente viu de neurociências e colocando agora na prática de sala de aula, né? Colocar como que eu faço, Paulo, muito legal que você está me ensinando. Como que eu faço isso em sala de aula? Vem comigo. A primeira coisa, eu chamo que é a motivação do professor / aluno. Fala assim, se o aluno não tem motivação para aprender, ele não aprende. Mas sabe o que eu descobri? Em sala de aula, eu descobri que quando eu venho, eu, Paulo, eu, professor, eu venho muito animado, muito motivado. Motivação, e o aluno aprende por imitação. Como que eu estivesse transbordando isso para o meu aluno. E eu passo essa motivação para o meu aluno aprender. Será que isso é verdade? Essa maneira como eu ou várias outras pessoas fazem também, será que influencia tanto? Será que, de certa forma, a velocidade que eu falo, tanto de gesto que eu faço, cabeça mexendo, e que você poderia fazer também, será que também motiva o aluno a aprender? Tá? Pensa sobre isso. As pesquisas mostram que sim. A minha prática mostra que sim. Quando eu faço um treinamento, né, para os professores, e o professor começa a experimentar essa energia, com essa vontade, esse brilho no olho de dar aula, eles percebem que os alunos também brilham o olho. Também brilham o olho. Tá? Então, o professor pode refletir a sua emoção, a sua motivação no aluno. Tá? Não precisa simplesmente esperar que o aluno esteja motivado. A gente pode induzir a motivação do aluno, chegando com muita energia, chegando com vontade de verdade de fazer essa experiência de aprendizagem. Tá? Isso. Então vamos lá. Aí, vocês percebem um padrão quase como eu começo a trabalhar minhas aulas. E não é por acaso. Não é, o Paulo achou uma fórmula. Não, não é fórmula. É ciência. É ciência. Porque quando você desafia o aluno, pede para o aluno fazer qualquer coisa, no minuto zero da aula, olá, gente, bom dia, pum, um quiz. Bom dia, responde aí para mim. Responde o que você achou, entendeu? Faz a pergunta, levanta a mão. Ou seja, o que acontece aqui, você está ganhando atenção e interesse dos alunos. A gente vai explorar isso um pouquinho mais amanhã, mas libera um neurotransmissor chamado noradrenalina. Querendo o aluno ou não. Essa que é a maravilha. Você controla isso. Você, professor, controla isso. O aluno, querendo ou não, libera noradrenalina no cérebro dele e ele tem um momento de atenção, um momento de interesse. E aí basta o quê? Você usar esse momento para fisgar o aluno. Como a gente fisga o aluno? A gente fisga o aluno ativando memórias prévias. Exatamente como eu fiz com vocês hoje. Exatamente como eu fiz com vocês hoje, perguntando qual foi um ponto que vocês acharam mais interessante da aula de ontem. Repensa, ativa o cérebro, fica pronto para aprender. Avançando. Aí a gente entra com a explicação. Aí o professor já tem atenção, já tem o interesse, já ativou, aí é hora do conteúdo. Você pode explicar. E aí você faz esse entendimento, o aluno tem que entender, tem que compreender. Aí tem vários recursos para poder fazer isso, e talvez você seja melhor do que eu, né? Para entender como que pode explicar o conteúdo aí para o seu aluno. Mas o que você vai ver na sequência não para aí. Qual que é o grande problema? O grande problema é que os professores, a maioria dos professores, só fazem isso aqui. Só dão aula, só explicam. Eles chegam desanimado e explicam a matéria. Quase morrendo. Como que o aluno vai aprender, gente? Não tem como. Você entende? Imagine vocês assistindo uma aula de um professor desse. Por isso que a tua aula tem que ser diferente. Por isso que a tua aula tem que ser pensada. Eu vou chegar com uma motivação tal que eu já vou motivar esse aluno no bom dia, ou na boa tarde, ou na boa noite, sabe? Vou criar um desafio para poder ativar, né, ativação neural, atenção e interesse no minuto zero. Já entro, aproveita a sequência disso, ativei memórias prévias, já entro com o contexto, já entro com o que eu tenho que explicar. Para quê? Para depois eu coloco alguma atividade, eu deixo eles fazer algum comentário no chat, ter alguma dúvida. Por quê? Porque é quando ele tem a dúvida que eu tenho a oportunidade de dar o feedback. Tá? E depois, o ideal, às vezes nem sempre dá, mas o ideal é que a gente crie uma discussão. A gente cria, na verdade, o que mais ou menos acontece de forma... Eu sei que poderia ser melhor se a gente tivesse mais tempo, e é isso que eu quero fazer lá no desafio, na imersão, no sábado, é essa discussão. É aqui, olha só, é fazendo e falando sobre o que fez, que um ser humano tem a oportunidade
oportunidade de um ensinar o outro. E nós sabemos, pela evidência científica da ciência da aprendizagem, que não existe nada mais poderoso do que uma pessoa, para aprender, do que uma pessoa ensinar para outra. Por que não utilizamos isso de forma estratégica? Entende? Que é mais ou menos o que eu faço quando vocês fizeram ontem, no final do dia, aquele resumo do 1, 2, 3, 4, 5, sabe? Um está ajudando o outro. É uma discussão, tá? E aí, por quê? Porque é na discussão, vem comigo, é quando o aluno ou você tem que pensar aquilo que ele teve ali a explicação, fez uma atividade, tem que pensar agora para associar, ter associação, ter lembranças, processamento, recuperação de memória. Essa recuperação de memória, nesse momento existe um registro, existe uma organização onde nós aprendemos, onde nós guardamos cada informação que tivemos lá na explicação, que fizemos na atividade e promovemos na discussão. Então, as novas memórias é uma reedição de memórias antigas, tá? A gente complementa, associa. Estava incompleto, agora está mais completo. Na próxima aula está mais completo ainda. Você vai editando, reeditando as suas lembranças, suas memórias, seus conhecimentos. E aí, a gente trabalha na recuperação. Por exemplo, como uma estratégia de final de aula, de um comentário síntese, de uma hashtag, né, de um retrovisor, onde a gente testa e simula. Poderia ser um simulado mesmo, um projeto, tá? Quando tem mais tempo, a gente trabalha isso de formas mais estruturadas, tá? E aí, olha só, é a aplicação. Onde você vai aplicar isso na tua vida real? Tá? Já vai pensando, porque no final dessa aula eu vou perguntar, pessoal, como que vocês vão aplicar o que nós vimos hoje na tua prática didática? Vai pensando. Eu já estou antecipando para vocês como nós vamos terminar essa aula, tá? E aí, isso é que eu entendo como aprendizagem significativa. Vocês conseguem entender que olha para aquele bonequinho fazendo a explicação. Explicação. Quantos professores vocês conhecem que a aula desse professor é só uma dessas atividades? É só a explicação do professor. Vocês conseguem entender que uma aprendizagem significativa, ela tem intencionalidade, ela tem planejamento, ela tem que ter uma fluência, tem que ter uma consciência pedagógica do professor, tem que ter uma fluência didática. E aqui é matador. Por quê? Porque aqui nós transformamos, dessa forma, transformamos o nosso ensino numa experiência de aprendizagem e o aluno vai saber e fazer. Que eu falo que é o grande gap que nós temos na educação, é que às vezes o aluno até sabe. Ele pode até tirar nota na prova, mas ele sabe fazer? Saber fazer é o que nós estamos discutindo hoje em termos de BNCC, competências e habilidades. Saber fazer é ser capaz de. Isso é o conhecimento, é a competência. E as habilidades para fazer, ou ser capaz de, quais são as habilidades que ele precisa para fazer? Habilidades, olha só, talvez você nunca tinha pensado dessa forma em termos de BNCC. Em termos de neurociência, em termos de aprendizagem significativa. Não é a nota. É o aluno ser capaz de e o que ele é capaz de. Entende? Essa é o grande coisa. E aí, fazendo um grande retrovisor desses 2 dias. Tem 2 retrovisores aqui, ó, né? Estão vendo aqui na tela? Tem 2 retrovisores, porque são 2 dias que nós fizemos. E aí, no primeiro dia, nós colocamos lá o framework. Qual o framework, né? O framework do plano de aula. Chamei a atenção, lembra aquele videozinho lá do mito da caverna? Fizemos a analogia daquilo que é realidade, aquilo que é percepção, aquilo que os outros dizem que faz a gente acreditar, né? E que não é a realidade. Chamamos a atenção para os neuromitos, né? Para criar o interesse. Falamos como a mente funciona de novo, uma pincelada, né? Lá. Trabalhamos muito a parte de evidência científica, uma parte de evidência científica bem interessante, tanto no interesse quanto no conteúdo. Criei o desejo, falando que, na verdade, nós temos a questão da aprendizagem, da cognição, de como o cérebro funciona, da curva de esquecimento, né? E chegamos a revisar isso no final, que é a ação com mapa mental, com mastermind, que vocês encheram aquele chat de conceitos, e trabalhamos ali depois, né, que aquele mal satisfeito dorme lá com Guimarães Rosa. E hoje, nós falamos que o cérebro tem que ter uma integração lateral, horizontal, entre direito e esquerdo, porque ele é integral, ele trabalha de forma integralizada. Nós falamos que temos que ter uma integração vertical entre a parte primitiva emocional com a parte emocional mesmo, né, sobrevivência, com a parte superior, que é mais racional,
Aqui sim faz essa diferença. Olha só que interessante isso. Faz essa diferença da divisão do cérebro racional e emocional. Não direito e esquerdo, mas superior e inferior e superior. Mas a ideia aqui é essa imagem que vocês têm na esquerda, na direita, no canto superior direito, que é esse cérebro integral, esse cérebro que trabalha completamente junto, que ele amadurece internamente, ele nasce pronto, tronco cerebral, sistema límbico, sentimentos, e ele amadurece de baixo para cima, de trás para frente. De baixo para cima, de trás para frente, tá? E demora-se também no ser humano hoje 23 anos para isso amadurecer. Falando do papel das emoções, eu acho que vocês vivenciaram, mais do que falar, vivenciar é aprender, é experiência. Signos e ícones, quando nós falamos cavalo, e tudo que vem à nossa mente, que é exatamente assim que o cérebro funciona, tá? O cérebro humano funciona. O papel das associações, das emoções e da frequência. Falamos, retomamos ao filtro sarado. O processo que quanto mais a gente aprende, mais fácil fica aprender, mais prazeroso fica aprender, se fica mais prazeroso, mais fácil fica aprender, mais prazeroso fica aprender, um ciclo virtuoso de aprendizagem. E falamos aqui de aprendizagem significativa, que não é simplesmente dar aula, explicar. A motivação do professor influencia muito a motivação do aluno, é um espelho da motivação do aluno. Falamos que chamar atenção e interesse e criar um desafio para ativar memórias prévias, a explicação encaixando, aproveitando esse momento de atenção e interesse. Falamos da atividade, que é colocar, né, buscar as informações e colocar no papel, fazer, né? A importância do grupo, da discussão em grupo, do registro, da recuperação, da aplicação. O gap entre saber e fazer, ele é quebrado, ele é construído uma ponte com a aprendizagem significativa. E a estrutura dessa ponte é neurociência. É entender o funcionamento da mente, que foi o nosso objetivo dessa aula de hoje. E com isso, de novo, você pode fazer uma cópia, né, com